A obra Os Elementos, atribuída a Euclides, é uma das mais influentes na história da matemática, servindo como o principal livro para o ensino de matemática, especialmente geometria, desde a data da sua publicação até o fim do século XIX ou início do século XX. Nessa obra, os princípios do que é hoje chamado de geometria euclidiana foram deduzidos a partir de um pequeno conjunto de axiomas. Euclides concluiu o seu compêndio aproximadamente no ano 300 AC. Esta coleção abrange diversas áreas da matemática, como a geometria, a teoria dos números e a lógica, estabelecendo a base para muitos princípios matemáticos até os dias atuais. O primeiro livro introduz conceitos fundamentais de pontos, linhas e planos. Euclides define a geometria de maneira axiomática, apresentando definições, postulações e provas. Seus métodos de prova rigorosos mudaram a matemática para sempre, influenciando séculos de estudo matemático. Os livros 2 e 3 tratam das propriedades de figuras geométricas e do círculo, respectivamente. No livro 2, Euclides explora a geometria dos números e os elementos da álgebra. O livro 3 se concentra nos problemas relacionados aos círculos e suas propriedades, estabelecendo relações que ainda são fundamentais para a geometria. No quarto ao sexto livro, Euclides avança para a proporção e a semelhança, formando o núcleo do que hoje conhecemos como a teoria das proporções. O livro 5, em particular, define e analisa a relação contínua e a proporção entre magnitudes, um conceito vital na matemática. O sétimo ao nono livros discutem os números irracionais e suas propriedades. Aqui, Euclides aprofunda o conceito de irracionalidade e a teoria dos números primos, lançando as bases para a aritmética moderna. A famosa prova de que existem infinitos números primos é encontrada neste conjunto. O 10º livro aborda a irracionalidade de certos números e suas implicações. Euclides propõe uma nova forma de pensar sobre quantidades e suas relações, o que leva a uma maior compreensão das propriedades dos números. Os livros 11 a 13 são voltados para a geometria tridimensional, explorando sólidos como o cubo e a pirâmide. Eles oferecem uma análise detalhada sobre a área e o volume, conceitos fundamentais ainda no estudo da geometria prática. Em resumo, os elementos de Euclides não só sistematizam a matemática da época, mas também estabelecem um método que influencia a matemática e as ciências por milênios. A obra continua a ser uma referência essencial para estudiosos de todas as áreas matemáticas. Os estudos de Euclides sobre a geometria da visão foi a primeira elaboração em torno da atualmente denominada óptica geométrica. Diferentemente das análises filosóficas e de suas suposições físicas sobre a natureza da visão, as quais eram isentas de qualquer consideração geométrica, a óptica de Euclides fundamentou-se na análise geométrica da visão, e, à primeira vista, parece desprovida de qualquer consideração física acerca da operação da visão. Noções como a cor, a luz ou o transparente, a forma sensível, a luz solar, a natureza do olho e a estrutura física dos órgãos sensoriais envolvidos na visão estão excluídas da óptica de Euclides, uma vez que essas entidades não poderiam ser geometricamente analisáveis, ou melhor, não poderiam ser tratadas pela sua geometria. A análise geométrica da visão elaborada por Euclides supõe uma teoria física mínima acerca da operação da visão e funda-se na redução da visão a um modelo geométrico, no qual o campo visual é tomado como uma coleção, ou agregado, de raios visuais, concebidos como linhas retas geométricas discretas e divergentes, as quais aparecem como o último termo da análise. Essa coleção de linhas retas visuais divergentes, em cuja origem encontra-se o olho, assume a forma de um cone geométrico, conhecido na tradição como cone visual, em cuja base encontra-se a figura daquilo que é visto, isto é, a superfície interceptada pelo feixe divergente de linhas retas visuais, entidades estas que possuem uma natureza híbrida, geométrico-sensível. O que aparece ao olho é determinado como uma função das propriedades e relações geométricas que são derivadas dessa construção, a qual, ao reduzir o cone visual a uma projeção plana que resulta em triângulos definidos por um vértice situado no olho e por dois raios visuais que unem as extremidades daquilo que é visto, permite calcular a aparência do tamanho, da figura e do movimento daquilo que é visto.
Essa construção da estrutura geométrica do cone visual é delineada por Euclides quando postula que o aspecto retilíneo dos raios visuais, o cone visual constituído pela divergência desses raios visuais discretos e a condição geral da visibilidade, ou seja, que para ser visto, um objeto deve ser interceptado pela radiação ocular.